o Nailson é missionário da nossa convenção, da Junta de Missões Estaduais. E ele vai estar com a gente hoje, nesse talk show, para nos dar esse testemunho. Nailson, podem sentar, fica à vontade. Tem 2 poltronas, porque se você quiser convidar a sua esposa, se você achar ela prefere ficar, pronto, tá ótimo. Eu tenho esposa, também sei como é que funciona isso. Então, queridos, vamos bater um papo aqui. Deixa eu ver aqui na minha fichinha. Sobre missões. Um talk show missionário. Ó, tem água aí na caneca. Fica à vontade, ó, personalizado, ó. Talk show missionário. Então, pastor Nailson, se apresente aí, por favor, para os irmãos que ainda não te conhecem, te conhecerem. Então fala aí para a gente sobre a sua vida, sua origem, onde você nasceu, o seu início. Você está acompanhado de sua mãe também, né? A mãe do Nailson está ali. Fica de pé, por favor. A mãe do Nailson, Dona Lucília, e a esposa, Amanda. Sejam bem-vindas. Pastor Nailson trouxe um cafezinho top de linha lá do Caparaó, mas só trouxe um saquinho, irmãos. Então, infelizmente, o pastor vai tomar representando toda a igreja, tá bom? Amém. Então, pastor Nailson, fala aí pra gente onde você nasceu, a sua história de vida no início, até chegar na igreja e no evangelho. Boa noite, graça e paz, amém, irmãos? Amém. Estou feliz de estar aqui com vocês, é um tempo de muita alegria para mim. Para quem está esperando o camarada com mais de 2,4 metros, você vai continuar esperando, porque eu sou maior que o filho dela quando ele está sentado, e eu em cima do banquinho, né? Só para não deixar vocês frustrados, esperando quem vai chegar aí, o grandão, né? Eu louvo a Deus por estar na companhia da minha esposa, a Amanda, ela que é digna de ser amada, o significado do nome dela, né? E ela é batista, inclusive no nome, né? Louvo a Deus por isso. Isso me dá tranquilidade e segurança. Minha mãe, que eu vi o talk show do Pedra, e aí eu falei, poxa, o Pedra levou a mãe dele, eu vou levar minha mãe também. É verdade, cara. verdade. Né? Vou levar minha mãe também. Né? E aí, se o Pedra estiver vendo aí, um abraço para o meu amigo Pedra. E antes de falar qualquer coisa, eu quero mandar um abraço para os meus irmãos lá da igreja de Córrego das Flores. Depois a gente vai falar um pouquinho deles, mas Deus seja louvado pela vida de vocês. Amo muito vocês, nós amamos muito vocês e vocês são bênção para nós. Que Deus abençoe. Eles estão reunidos na igreja agora, o culto deles está sendo esse culto aqui. Então, está sendo uma alegria muito grande para eles. Que bênção. Bom, meu nome é Nailson Soares Ferreira. O significado do meu nome, Nailson, é aquele que veio com o rio. Né? Eu não venho de enchente nem de enxurrada, mas o significado do meu nome é esse, que tem uma conotação do nome Moisés também. Na raiz do nome, né, se for dissecando, vai chegar no nome Moisés. E eu entendo que, pela palavra, quando eu olho para o meu nome, eu entendo que o rio que vem em mim é o rio de águas vivas do Senhor. Eu louvo a Deus por isso. Eu recebo essa palavra, essa tradução do meu nome como essa palavra, né? E eu nasci em um lar cristão e me sinto privilegiado por isso. Meu pai, ele é um pastor evangelista da Assembleia de Deus e eu cresci nesse lar cristão. Com 13 anos, eu comecei a me afastar das minhas atividades da igreja. Com 16 anos, eu já trabalhava no mercado de trabalho comum e, para a minha idade e para a época, eu tinha um excelente trabalho, um excelente salário. E aí eu comecei a conhecer a bebida, eu comecei a conhecer as drogas, tive experiências péssimas, né? Mas a graça de Deus me manteve vivo durante esse tempo de aproximadamente 14 anos, dos 13 aos 26 anos aproximadamente, eu fiquei fora da igreja. E tive a grata satisfação e alegria de, em 2006, eu tive um encontro com Cristo,
na Igreja Batista Nova Aliança, em Venda Nova do Imigrante, pastor Osmar Pacheco. E pastor Osmar Pacheco é mais que um pai na fé, porque ele é meu pastor, ele é meu amigo, né? E tive a oportunidade de estudar junto com ele também, em alguns cursos que nós fizemos. E pastor Osmar, um homem totalmente desprendido, me colocou do lado dele para poder ajudar na igreja, né? Então, eu abria a porta, eu fechava a porta, eu ajudava a limpar, eu ajudava com as crianças, eu dirigia a Kombi. E aquilo para mim era prazeroso, porque ocupava o meu tempo, né? E passou-se o tempo, em 2016, foi 2016, não, 2014 aproximadamente, eu falei com ele, falei, pastor, eu estou em dúvida, esse negócio de seminário, eu acho que não vai dar muito certo para mim. Ele falou, vamos orar essa semana e Deus vai falar alguma coisa. E eu estava fazendo vestibular para Direito. E naquela última semana, a faculdade começou a me mandar mensagem todos os dias, vem fazer sua inscrição, você já tem garantido 50% da mensalidade. E eu falei, não tem como pagar 50% da mensalidade, e relutando, e eu orei e falei, Senhor, eu estou num momento de decisão da minha vida. E eu sei que se eu fizer direito, não que eu não possa fazer, mas naquele momento, se eu fizer direito, eu não vou fazer outra coisa, eu vou seguir o caminho do direito. E eu não sei o que fazer, eu estou sem iniciativa. E Deus falou comigo através da palavra, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 a 13. E tu, pois, filho meu, fortifica na palavra, e o que de mim, entre muitas testemunhas, tenho ouvido, testifique a outros que sejam capazes de ensinar. E eu caí prostrado quando eu li esse texto. Eu falei, o meu negócio não é com direito, eu tenho que escolher o caminho direito, né? E fui para o seminário, e aí eu falo que começou a loucura, né? Porque eu imaginava que eu fosse continuar sendo pastor auxiliar do pastor Osmar, ia continuar caminhando junto com ele, e Deus preparou outros caminhos para nós. Bom, você mencionou uma coisa aí, Nailson, que chama a minha atenção. Eu não sei dizer com relação ao número, mas eu acho que nós já tivemos aqui pelo menos uns 5 ou 6 talk show missionário. Pelo menos isso, uns 5 ou 6. E isso me chamou a atenção. Todos os que sentaram aqui comigo, alguns foram ali, outros foram aqui, ali, pelo menos uns 6, talvez 8 missionários nós recebemos aqui, de missões mundiais, de missões nacionais, de missões estaduais, e todos eles falam a mesma coisa, que antes de vir a vocação de Deus, vem o envolvimento com o trabalho na igreja local. Todos, isso me chamou muito a atenção, de que eles se envolveram na obra, de que eles faziam alguma coisa, 2, 3, 4, 5, 10 coisas, e igual a você, abria a porta, fechava a porta, limpava o chão, dirigia a Kombi, fazia isso e aquilo e tal, e tal, e tal. E aí depois vem despertada a vocação e a aceitação dessa vocação. Eu fiz essa mesma pergunta para todos eles e eu quero ouvir com as suas palavras. Você acha que isso tem alguma relação direta? Deus, me parece que Deus só chama quem já está envolvido com o trabalho dele? Eu acredito que é um processo natural, apesar de relutar muito contra isso. Eu odiava a ideia de ser pastor. Por quê? É triste, mas é uma realidade. Eu via o que o meu pai passava, eu não queria passar o que o meu pai passava. Eu não queria passar pelos momentos que meu pai passava. E eu falava, eu vou ser pastor para passar isso tudo? Não. Eu continuo dirigindo Kombi, eu continuo limpando a igreja, eu faço o que for preciso, me manda
para fazer qualquer coisa, menos ser pastor. E se alguém falasse assim, você tem um jeito de pastor, você é o quê? Eu não sou nada, eu sou o cara que abre a porta, ponto. Eu ficava irritado e chegava a ser ignorante às vezes. Mas eu entendo que existe o preparo. Existe o preparo. Não necessariamente na estrutura organizacional do templo, da denominação, da religião que seja. Eu acredito que há o preparo dentro daquilo que Deus quer te usar para que você faça. Antes de entrar no seminário, eu fui professor. Eu lecionava, eu fiz o magistério lá em 1900 e alguma coisa. Falar que eu fiz o magistério Fala hoje... em 1900, você tem quantos anos, pastor Nailson? É isso que eu ia falar, né? Falar em magistério, a pessoa vai perguntar, você é de qual planeta, né? Porque ele já me disse, quando ele chegou hoje à tarde, ele já me disse que veio aqui em Guaranhuns no ano de 95. E ele falou, já vim aqui, era tudo de terra e tal, 1995. Sim. Você tem quantos anos, pastor Nailson? Eu hoje, graças a Deus, tenho 39 anos. Ô, glória. Com cara de 15, graças a Deus. Deus é bom, né? Se tirar essa barba aqui, que eu pinto ela de branco, né, para dar mais charme. A minha esposa gosta, ela falou, pinta, amor, pinta de branco, que vai ficar legal. E combinou. Vocês podem ver que a barba é pintada porque o cabelo é preto, ó. Né? Certo. Então eu pinto a barba para dar charme. Mas eu acredito sim, Manu, que quando você tem um chamado de Deus para exercer algum ministério, e aí não quer dizer que necessariamente tem que ser o ministério pastoral, pode ser o da música, do ensino, em algum momento a vontade soberana de Deus vai ser imperativa na sua vida. E mesmo que você esteja atolado até o pescoço de coisas na vida secular, uma hora ele vai te pinçar e vai falar, agora é para mim. Simples assim. Eu acredito assim. E aí eu posso observar dentro da Bíblia. Os homens que foram chamados por Deus ao longo de toda a história, exatamente isso. Foram sempre usados por Deus naquilo que eles já sabiam fazer. Né? A título, vamos colocar aí Davi, né? O pastor. E tantos salmos que ele escreve sobre o pastoreio. Então, ele tinha uma história de vida, ele tinha uma experiência de vida, o que o mercado chama de know-how, né? Ele trazia isso do pastoreio e ele aplicou isso na sua vida como rei. Né? Então, eu acredito muito e vivo assim, pensando e acreditando que Deus vai te usar naquilo que você tem habilidade, naquilo que você tem capacidade. E, é claro, Ele vai te lapidar dentro da vontade perfeita dele, mas a estrutura de ser usado por Deus é dentro daquilo que Ele já te capacitou para fazer, que é da sua capacidade inata de poder se envolver, de realizar. Ok. Gente, nós tivemos um pequeno probleminha ali, a live caiu, mas já voltou. Então eu estou retransmitindo, mandei já para o celular do pastor Nailson, que agora já gerou um outro link, entendeu, pastor? Ok. E aí eu já reenviei para o seu WhatsApp, tá ali, e já mandei para a lista de transmissão dos membros da igreja. Para quê? Porque se você tiver uma pergunta aí para fazer, tá bom? A gente vai bater um papo ainda mais alguns minutinhos. E se você tiver uma pergunta para fazer para o pastor Nailson, você pode colocar aí na live, tá bom? No Facebook. Mandem as perguntas, que eu estou aqui com a live acessada, e aí aqui eu posso ver a pergunta e fazer para ele, tá bom? Então a esposa dele, Amanda, vai mandar o link para o pessoal lá do Caparaó, se é que eles já não acessaram a página e já conseguiram sozinhos, para que a gente receba as perguntas. Então se você tem uma pergunta, entra aí na live, eu mandei para o seu WhatsApp o link. Eu estou sem telefone, sem internet, então você pode levantar a mão, ok? Levante a sua mão quando eu olhar para aí, e aí um microfone vai chegar até você. Fernando já está com o microfone ali, e você vai poder fazer a pergunta. Então, pastor Nailson, você converteu, foi chamado, começou a se envolver no ministério. Onde foi o seu primeiro ministério? O que foi a primeira coisa que você fez na igreja? Qual o primeiro ministério que você desenvolveu na igreja local? No ano de 2006, a Igreja Batista Nova Aliança
estava vivendo um tempo de um crescimento exponencial. Essa igreja fica em qual município? Essa igreja fica em Venda Nova do Imigrante. Certo. E a igreja tinha uma congregação em Iuna. Iuna é subindo Iuna, a 262. subindo 262, já é Caparaó também. Quase divisa com Minas Gerais, Sim, né? Certo. Iuna faz divisa com Minas. E nessa congregação, eu brinco dizendo que foi a minha prova de fogo, porque as pessoas esperam ser um diácono, às vezes ser um ministro de música ou alguma outra função. E eu tinha pouco tempo de igreja, talvez uns 6 meses, e o pastor falou, olha, eu te conheço, sei que você vem de um lar cristão, e eu não vou ficar te cozinhando a vida toda, não. Vou te colocar para você ir para lá. E eu ia para lá no sábado à tarde, e eu visitava os irmãos no sábado à tarde. Geralmente, à noite, tinha um culto. Domingo pela manhã, eu estudava a escola dominical com eles. Domingo à noite, aí domingo à tarde, a gente fazia mais visitas. E à noite, o culto. Eu vinha no ônibus de manhã na segunda-feira para poder trabalhar. A sua igreja era em Venda Nova? A minha igreja em Venda Nova, a Igreja Batista Nova Aliança, pastor Osmar. E tínhamos uma congregação em Iuna. E assim foi durante uns 6, 7 meses. Durante esse tempo, eu ajudei o pastor naquela congregação. E, fora isso, nós não tínhamos esses modelos, né? Célula, pequeno grupo. Era culto no lar. E como o meu pai é muito conhecido na região de Venda Nova do Imigrante, eu era muito conhecido também. Eu sou o filho do Nivaldo. Então, aonde eu chegava, as pessoas me recebiam, as pessoas abriam as portas para mim, e eu levava a igreja comigo. Então, pastor, vamos fazer um culto na casa do fulano. Pastor, tem lá na comunidade tal, vai ter um culto. O pessoal está pedindo culto em tal lugar. Então, a gente ia fazendo assim. As pessoas me conheciam, tinham uma referência do meu pai, né, por ele também ser da igreja, e aí eles associavam, tem como você fazer um culto lá em casa? E aí, voltando um pouco na minha história, quando eu tinha 5, 6 anos, eu, meu pai e minha mãe, a minha mãe está ali, chega respirando fundo, né? Porque é uma parte muito importante da minha história, e eu acredito que hoje estar no campo missionário é a continuação do que Deus já tinha começado lá atrás. Meu pai, nós saíamos no domingo e a gente ia pelas comunidades que tinha. E não tinha que esperar alguém pedir um culto ou não. O meu pai lia a Bíblia, orava, a minha mãe cantava, depois cantava eu e minha mãe, meu pai falava uns 15 minutos, a gente desligava a caixa de som, colocava no carro e seguia para outra comunidade. E assim era o nosso final de semana. Mas e aí, como que vocês faziam? A minha mãe preparava uma panela, fritava o arroz, fazia o frango na panela, fritava o frango, e daquele resto de frango que ficava na panela, ela fazia o arroz, e depois jogava farinha ali dentro, aquele arroz com tempero de frango, e aí aquela comida aguentava mais tempo, porque ela tinha farinha. E ela tapava aquilo, embrulhava com um pano, colocava os pratos e a gente ia. Lá pelas tantas, a gente parava na beira do caminho, sentava, comia e seguia a viagem. Então, fazer missões já está no DNA da família aí desde cedo. Eu não sei falar de mim sem falar de missões, e falar de missões sem falar de mim, porque o meu pai, eu vou dizer que ele me fez assim. Se eu pudesse ter escolhido uma família para nascer, eu escolheria a minha família de novo. Porque o que o meu pai deixou para mim, com relação ao reino de Deus, e amar as pessoas nesse reino, é até maior do que eu, às vezes. E às vezes eu me perco um pouco nesse negócio, aonde começou e aonde a coisa... não dá para dissociar. Legal. Eu sei de uma parte da sua história, mas não sei com detalhes. É até bom você contar para todo mundo saber. Eu sei que você teve um momento assim que você viveu uma ação sobrenatural de Deus na área da saúde. Você enfrentou uma enfermidade, Sim. passou por algumas cirurgias, né? Sim. Não vou
Não vou pedir para você mostrar, porque a gente está num ambiente, né, que não convém, mas eu já tive a oportunidade de ver num retiro, né, de pastores. O pastor Nailson tem várias cicatrizes de cirurgias. E eu também tenho algumas, então a gente meio que se identificou e eu falei, rapaz, qual que foi o seu aí? Eu achei até que era o mesmo problema meu, que foi apendicite supurada, hérnia e etc. E aí ele contou mais ou menos por alto, então queria que você contasse como é que foi aquele milagre lá que Deus operou na sua vida e se essa ação de Deus nessa enfermidade tem alguma relação com a sua ida para o ministério. Porque eu associei uma coisa com a outra. Quando Deus salvou ele na mesa de cirurgia, ele falou, não, então agora eu vou para o ministério e vou fazer missões mesmo, tempo integral. Em 99, eu estava na Marinha do Brasil. 98, 99, eu saí em 2000. E lá eu comecei a passar mal de forma recorrente. E era uma prática comum para qualquer tipo de doença, eles davam bezetacil. Porque era uma doença que resolve qualquer situação, né? Penicilina na veia. E eu não sabia que eu estava desenvolvendo um quadro infeccioso autoimune no meu organismo e a bezetacil é como se colocasse uma bomba, né? Piora, potencializa para pior. E saí da Marinha em 2000, e em agosto de 2000 fiz a primeira cirurgia e o médico achou que era o apêndice. E quando ele abriu, ele falou, está tudo normal, mas já que eu abri, deixa eu cortar o apêndice dele de uma vez. Otimizou o tempo, né? E ele tirou um material para fazer biópsia e o resultado me deixou apreensivo, eu não sabia lidar com a situação, por quê? Foi diagnosticada uma doença chamada doença de Crohn, ela é uma doença autoimune degenerativa e a ciência não tem cura ainda. E a gente faz tratamento com drogas biológicas e drogas químicas para poder manter o estado e minimizar alguns efeitos colaterais. Eu fiz 4 cirurgias, agora eu fiz a 5ª cirurgia, já tirei 1,80 m do intestino. A última cirurgia foi no dia 6 de dezembro do ano passado. Mas um momento que foi um divisor de águas foi há 10 anos atrás, que eu estava muito mal e fiz a primeira cirurgia. E nesse período eu ainda estava relutando com relação a ser ou não ser, fazer ou não fazer, né? E depois de 10 anos estava tudo aparentemente bem. O ano passado eu passei mal, muito mal. Depois nós vamos ver uma foto de um batismo. E aquele batismo foi interessante porque tem a história da irmã e tem a minha história. Eu saí do tanque, da piscina, e eu já não estava conseguindo andar mais. Tiveram que me tirar, me segurar para sair da água. Imagina que na região do Caparaó, no mês que nós fizemos o batismo, devia estar fazendo uns 14 graus na água da piscina. E eu estava com muita cólica. No sábado, eu tinha ido para o hospital tomar injeção para suportar a dor. E no domingo pela manhã eu falei assim, não, eu vou fazer o batismo dela por causa da história dela. E eu fiz o batismo, tinha 3 crianças para apresentar na igreja, eu apresentei 2, eu falei, irmãos, eu não tenho condições mais. Bota aí para nós, Mireia, a foto desse batismo. Já que ele falou no batismo, vamos ver a foto. Pode continuar falando, pastor. Exatamente. Esse batismo é o batismo que aconteceu lá na Igreja Batista em Vila do Café, da irmã Neuza. A irmã Neuza, a história dela é uma história talvez comum com outras tantas histórias, né? De uma moça do interior que casou muito cedo por necessidades que ela tinha. E ela já tinha se entregado a Cristo, porém o marido proibiu ela de ser cristã, de exercer sua fé, a sua crença. E ela viveu a sua vida toda e no coração dela ela tinha um propósito, que o dia que ele morresse, a primeira coisa que ela faria seria se batizar. E eu fui para a igreja como pastor interino e eu cheguei lá, os irmãos me contaram essa história.
E eu cheguei para ela e falei, irmã, a senhora já está há quanto tempo na igreja? Ela, pastor, desde que o meu marido faleceu, eu não falto à igreja. E o meu sonho é me batizar. Eu falei, então nós vamos batizar a senhora. E os irmãos testemunharam, olha, ela tem bom testemunho, é crente fiel, serve a Deus, dizimista. Eu falei, o que impede? A água está aí, e o seu comportamento, a sua vida tem testemunho. E fizemos o batismo da irmã Neuza. Eu chamo ela de minha menina, carinhosamente. Ela tem idade para ser minha avó, né? 84 anos, vai para a igreja com o pique todo e tem disposição de uma criança de 10 anos. E eu tenho um carinho muito grande por ela e ela me permite chamá-la de minha menina. E quando eu saí daquele tanque batismal ali, daquela piscina, primeiro, né, eu estava com 93 quilos, dá para ver que se eu pulasse na piscina, a água saía. Eu estava com 93 quilos, eu emagreci 18 quilos de dezembro até agora, né, de um modo forçado, mas eu fui direto para o hospital de Venda Nova e na semana seguinte o médico me proibiu de comer e de fazer qualquer esforço físico, porque o meu intestino estava com uma membrana muito fina e que a própria infecção poderia romper o intestino. Então, eu tinha que evitar todo esforço e alimentação. O pedaço maior de carne que eu poderia ingerir seria a carne moída passada 2 vezes na máquina. E aí eu fiquei de final de outubro, o mês de novembro todo, e no dia 6 de dezembro foi feita a cirurgia. E estou vivo. Glória a Deus. Já estão mandando perguntas aqui. Primeiro, mandar um abraço para Neide Moraes de Aguiar, Igreja Batista Córrego das Flores. Córrego das Flores. Estamos aqui reunidos na igreja assistindo vocês. Um abraço a todos, Deus abençoe. Então, Neide, obrigado. E tem uma pergunta aqui, pastor Nailson. Sim. Depois eu quero que você fale sobre as dificuldades do campo lá onde você atua. Quais são as principais dificuldades em termos geográficos, climáticos, espirituais, religiosos, culturais. Uma pergunta aqui que diz assim, qual a sua opinião sobre esse debate que fala que o lugar do cristão é somente na igreja, frequentar lugares de não cristãos? Aí uma parte do debate diz assim, mas eu preciso ir lá para evangelizar, para buscar o pessoal para trazer. E a outra parte diz assim, mas no que você vai lá buscar, você pode ficar lá perdido e se perder para sempre. Então, qual é a sua opinião? Uma opinião missionária, evangelística, na perspectiva de quem está atuando no campo, nesse sentido, né? Devemos fazer missões com essa perspectiva? Eu vou lá, né, na boate, vou lá na festa, vou lá em tal lugar para poder evangelizar e trazê-los. Qual seria a melhor estratégia para nós hoje, em termos de fazer missões? Eu vou pontuar. Primeiro ponto eu sou solidário ao meu amigo Rodrigo Pedra e acredito que você também acredita nisso, porque eu já vi no talk show dele. Né? Eu vi o talk show do Rodrigo Pedra essa semana umas 3 vezes para mim não vacilar, sabe? E eu acredito que nós como igreja precisamos começar a nos imaginar sem essa casa e sem o domingo, e sem aquela estrutura, né? E acredito que, ainda ontem eu estava comentando com os irmãos, que nós estamos vivendo em um tempo que caminhamos para isso. Caminhamos para isso. Quando a gente olha para a igreja primitiva, a igreja que começou em Jerusalém, e a gente aprende muitas coisas, entre elas que eles tinham tudo em comum, né? Que eles compartilhavam, que eles viviam em oração, na comunhão, no partir do pão, de casa em casa, mas às vezes a gente esquece que eles estavam vivendo um tempo de muita repressão, eles estavam vivendo um tempo de perseguição. Então, me acende a lampadinha amarela e começa a piscar, olha, se nós estamos querendo nos primitivar, né? Nós também temos que pensar que pode ser que venha um tempo de repressão.
E aí, como que nós vamos ser vistos como igreja? A igreja que tem aquela fachada ali legal, com nome em alumínio, em LED, eu não sei qual vai ser a forma, ou sermos igreja naquilo que o próprio livro de Atos fala, né? E os irmãos, e a igreja foi chamada a primeira vez de cristãos, né? Como que nós temos relacionado com isso? E sobre ser visto como igreja, ser visto como cristão, e sermos de fato igreja, é como o meu nome, é como a minha identidade. Eu não tenho uma identidade, uma habilitação e um nome quando eu estou aqui dentro, e uma habilitação e um nome quando eu estou lá em casa. Me chamam de Nailson lá e me chamam de Nailson aqui. Talvez tenha algum adjetivo antes do nome em algum lugar, mas Nailson é Nailson, né? E quanto a lugares, espaço físico ou geográfico, eu penso que cada um sabe o limite que tem. Eu tenho parentes e amigos que não professam a mesma fé que eu e que em alguns momentos eles têm suas festas e eles me convidam. Eu tenho que pensar da seguinte forma: como eles vão pensar ao meu respeito se eu me omitir de estar com eles? O fato de estar na casa de um familiar ou de um parente que tem algum comportamento que contradiz a minha crença e a minha fé, não quer dizer que eu estou fazendo a mesma coisa que ele. Porque se nós olharmos para a Bíblia, a galera que se preocupava com esse negócio de que você vai fazer o que o outro está fazendo na casa dele, era chamado de fariseu. E Jesus falou que os fariseus eram como sepulcro caiado. É um povo que traz uma falsa vida ilibada, é um povo que traz um falso evangelho, é um povo que fala o que não vive. Então, não me preocupa a pergunta, me preocupa o comportamento. Será que eu sou capaz de estar com pessoas que não professam a mesma fé que eu, que não creem em Jesus Cristo, que não têm a vida que busca a Deus, uma vida que procura servir a Deus em espírito e em verdade? Será que eu vou me corromper? Ou será que eu estou com eles para eu ter um motivo e uma oportunidade para fazer igual? É muito pessoal, mas ao mesmo tempo é muito necessário. Jesus comia com os fariseus, com os pecadores, com quem roubava, ele comia com todas as pessoas, mas ele não fazia o que essas pessoas faziam. E quando eu olho para a igreja multiplicadora e eu busco ter um relacionamento intencional com alguém, eu não estou olhando o que a pessoa faz, eu estou olhando que é uma pessoa que necessita da graça de Deus. Agora, eu não preciso colocar a minha melhor roupa, minha roupa de cultuar a Deus e falar assim, hoje eu vou para a boate porque eu vou evangelizar. Então, tem coisas que fogem do parâmetro, do senso até do ridículo, né? Um pastor amigo meu, ele desenvolveu um projeto e esse projeto está assim, tá me coçando porque eu quero fazer a mesma coisa que ele. A roda já foi inventada, vamos usar ela, né? Ele colocou um material para ser entregue na porta de uma festa. Mas eles não entraram na festa. No outro ano, eles entregavam o material na porta da festa e eles colocaram um lugar para acolher as crianças, onde as mães poderiam trocar as fraldas dos filhos, amamentar, fizeram um espaço à parte, dentro do espaço da festa. E o que eles tinham para oferecer? Eles colocaram TV, colocaram aparelhos de som, e as crianças viam filmes de Jesus, as crianças estavam sendo evangelizadas enquanto os pais estavam na festa. Então, existe 1000 maneiras de você estar dentro ou estar inserido sem você se corromper, sem você fazer igual. Agora, nós precisamos de ter sabedoria e direcionamento de Deus, né? Porque às vezes a pessoa está precisando apenas de um motivo para poder fazer aquilo que ela tanto deseja. Tá certo. Alguém tem alguma pergunta aí? Levantar a mão, Fernando leva. Se não, vamos ver um pouco então das fotos, para a gente ver as ações que Deus tem
realizado ali na região do Caparaó através do nosso missionário lá, o pastor Nailson. Pode passar aí, Mireia. Depois dessa do batismo, vai colocando aí, e à medida que for entrando aí, ó, o pastor Nailson olha e fala pra gente o que é aquilo ali. Essa ação aí, aquela menina loira ali é minha filha, a Esther. É a mais nova, ela tem 10 anos, que tem a Alice também de 18 anos. Sim. E ela não está nas fotos, mas a Alice está estudando em Castelo. Essa atividade aí, o que é que foi? Me parece uma gincana, isso, uma gincana com as crianças da Igreja Batista em Córrego das Flores. Certo. E a comunidade é muito simples. E Córrego das Flores... Quantos habitantes tem lá, pastor? Na comunidade? Em torno de 100 pessoas. 100 pessoas? É. É uma vila? É no final da estrada. Você chega lá e volta. E é chamado Vila do Café porque lá tem muita plantação de café mesmo. Córrego das Flores. Córrego das Flores. É antes de Vila do Café, né? Do outro lado. Subindo daqui para lá. Isso. Certo. Perto da Cachoeira da Fumaça. Perto da Fumaça. Isso. Então, lá tem uma congregação, é isso? Lá é a Igreja Batista de Córrego das Flores. Ela tem 10 anos, certo. A igreja tem de organizada. Mas está sem pastor e você está ajudando? Eu sou o pastor da Igreja de Córrego das Flores, desde o dia 22 de fevereiro de 2018. A igreja ficou 2 anos e meio sem pastor. Certo. E eu fui fazer promoção de missões. Promoção não, fui fazer divulgação da campanha de missões. E nós fomos visitando as igrejas e os pastores. E quando eu cheguei lá para entregar o material, eu falei, eu gostaria de entregar o material para o pastor. Aí o irmão olhou para o outro, coçou a cabeça e falou, pastor, a gente não tem pastor. Olha. Eu falei, não tem pastor? E nesse tempo nós estamos presidente da Associação das Igrejas Batistas Neopioneira, que compreende a região do Caparaó, até a divisa com Rio de Janeiro e Minas Gerais. E eu falei, como vocês têm feito ceia, batismo? A gente junta a oferta e a gente convida o pastor para vir pregar. Eu falei, então tá, junta o pessoal que domingo nós vamos estar aqui, nós vamos celebrar a ceia e nós vamos orar a Deus. Deus vai fazer alguma coisa. E Vila do Café? Nós vamos chegar lá. Tá. E aí eu fui surpreendido no dia que eu fui com uma carta que me deixou profundamente emocionado, os irmãos me convidando para ser o pastor deles. E eu não tinha como deixar de ser, nem de aceitar o convite, porque se eu fosse esperar condições e estrutura para eu aceitar o convite, eu estaria negando aquilo que eu fui chamado para fazer. E eu sou muito feliz, eles estão vendo, e eu quero que eles saibam mesmo, eu grito para os 4 cantos, eu sou muito feliz. A Luciene está mandando um abraço para você. Eu amo muito esse povo. Está mandando um abraço. E eu não vou chorar. Essa quadra ali, um trabalho palhaço com crianças. Essa quadra aí é uma comunidade que tem de um assentamento de sem terra. É em qual lugar isso aí? A 7 quilômetros de Córrego das Flores. É no interior também. Essa comunidade tem aproximadamente umas 100 famílias assentadas. É uma vila e eles têm uma estrutura. Eles têm um posto de saúde, eles têm uma escola, têm uma quadra para a comunidade. E nós fizemos uma ação lá no ano passado para evangelizar as crianças da comunidade. Então, nós juntamos com alguns irmãos de outras igrejas batistas. E aí nós levamos máquina de pipoca, algodão doce, pula-pula. Que legal. E as crianças, a nossa intenção era que as crianças levassem os pais. E funcionou, que é uma beleza. Essa nunca falha, né? É um método bem antigo, mas nunca falha. E as crianças levaram os pais e as irmãs tiveram a oportunidade de fazer o trabalho lúdico. Houveram conversões? Como é que foi isso? Lá? Nós estamos continuando com o trabalho lá. Algumas pessoas pediram culto, outras querem que a gente faça uma visita na casa deles. Então, a gente continua com a possibilidade até de ter um pequeno grupo nessa comunidade de forma efetiva. Bênção. Bota mais fotos aí, Mireia. Isso aí é o quê? Isso aí já é com o pessoal do café. Lá em Vila do Café. Então conta pra gente. Depois de Córrego das Flores, continua na estrada principal e chega nesse lugar que é Vila do Café. Córrego das Flores está Pertence ao município de Alegre? Isso. Córrego das Flores está no oposto de Vila do Café. Certo. São 2 extremos, né? Uhum. E
distância de uma igreja para outra de 45 quilômetros, em torno de 29 quilômetros de estrada de chão. 29, e você pastoreia as duas comunidades? Isso. Certo. Ali é um trabalho que o irmão Isaías, é o nosso vice-presidente da igreja de Vila do Café, ele já fazia um trabalho, ele gosta de futebol, ele joga futebol, e ele passa com o carro na comunidade, pegando os meninos que gostam de futebol, vai colocando em cima do carro e ele leva para o campo. E aí nós levamos cone, levamos mini cone, né? Para poder eles terem uma perspectiva de treino mesmo. Então, nós levamos minicone, levamos uma bola que nós ganhamos do DCR, do Capixaba, né? O irmão Jaime Cadete nos deu uma bola. E quando eu cheguei com a bola da Nike para os meninos lá, o olho deles, assim, quase que pulava da órbita. E essa aí atividade... Você dá uma palavra para eles? Sim. Agora nós estamos nessa atividade trabalhando com eles para serem embaixadores. Então, nós vamos fazer um trabalho paralelo para que eles sejam os embaixadores. Tem quatro crianças ali que são da igreja. Os 2 filhos do irmão Isaías, tem o Timóteo. Ali já tem um número suficiente para formar uma embaixada, né? Tem outros do lado de cada foto, né? Todos eles têm idade ali, entre 9 e 17 entre 9 anos. E 17 anos. Benção. Exato. Faça mais, Mireia. Isso aí é o quê? Isso aí é Anutiba. Em Anutiba, já é um outro lugar. Isso. Eu estive pertence a Alegre também. Sim, é um dos 5 distritos de café, de Alegre. Anutiba. Anutiba, nós estivemos lá por 2 anos como pastor da igreja. Uhum. E esse trabalho é um trabalho que é feito com as crianças na escola dominical. Anutiba tem um grande desafio. É uma comunidade de aproximadamente 2.000 habitantes que tem 16 centros espíritas. Meu Deus. Quantos habitantes? Em torno de 2.000. 2.000 habitantes? Isso. 16 centros? 16 centros espíritas. E as crianças que frequentam a escola dominical são crianças que não têm os pais na igreja. E lá o sincretismo religioso é muito grande, tem 2 igrejas católicas, e tem as pessoas que vão no centro de manhã, à noite vão na igreja católica e vice-versa. As crianças, algumas não têm condições em casa de alimentação, vai para a escola durante a semana e come. Final de semana, às vezes, não tem o que comer. Então, na igreja, eles iam para a escola dominical para poder tomar o leite e comer o biscoito que a gente dava para eles. Em alguns casos, já aconteceu, não por poucas vezes, deles pedirem que se tinha alguma comida. Já tivemos uma ocasião que uma menina mais velha, de 12 anos, ela está lá, aquela de camisa amarela. É que eu não estou enxergando direito isso aqui. Ela cuida dos seus outros 5 irmãos e dos primos. Nossa. E ela chegou para Amanda e falou, no culto à noite do domingo, tia Amanda, vocês comeram alguma coisa na igreja hoje? Amanda, não, a gente comeu na casa dos irmãos. Por quê? Não, porque, tia, a gente comeu o biscoito e o leite de manhã cedo aqui e a gente não comeu mais nada, porque a minha avó está no... Como que é o nome, irmão? Tem lá um jejum. A avó é que de uma falam. Determinada religião que Isso. estava fazendo um jejum e não estava comendo e nem dando comida para as crianças. Não faz nenhuma comida em casa. E as crianças estavam todas sem comer. E aí a professora, aquela irmã que está de costas ali, ela falou assim, não, vamos lá para casa. E fizemos uma macarronada na casa da irmã e eles comeram. Vou aproveitar esse gancho aí, que tem uma pergunta aqui sobre a importância da ação social na igreja e também para fazer missões. Irmãos, eu vou traçar um paralelo, pode parecer estranho, mas pense assim, o que você come na sua casa? Você gostaria, se tivesse na situação de necessidade, que alguém convidasse para comer o que você come na sua casa? Falar de ação social para nós, cristãos, às vezes é mal interpretado, porque a gente pensa que a ação social é pegar uma cesta, é levar para a pessoa, entregar a cesta e Deus te abençoe, né? E
falo isso com muita liberdade, Manu, porque a gente troca umas figurinhas de vez em quando sobre igreja multiplicadora. Eu estou gostando muito desse negócio. Está me dando uma nova perspectiva de evangelização e até mesmo de crescimento, né? E quando eu vejo a oportunidade de levar o pão para alguém, é a maior das portas que eu tenho aberta para poder entrar numa casa que eu nunca entraria em uma condição normal. E a pessoa que ela está em um estado de necessidade de ajuda, a necessidade de um apoio naquele momento, ela não abriria talvez a porta dela em um dia comum da vida dela, quando ela tivesse todos os recursos disponíveis. Então, a ação social, eu penso que deveria se transformar em uma igreja social. Penso que a ação deveria ser apenas um ponto a ser executado, mas que passa a ser uma necessidade da igreja. A igreja precisa ser social. E eu tenho dito que a cidade é a igreja que eu vou conquistar. Então, se a comunidade está passando necessidade, eu tenho que encontrar alguma forma de oportunizar isso para levar a solução para essa necessidade que ela tem. Certo. E isso é ser igreja, e isso é ser social. E a ação, ela vai ser contínua. E aí eu vou lá no que Jesus fala, né? Quando ele fala ide, pregar, indo e pregando. Então, essa ação eu vejo que é indo fazendo. Né? É uma ação contínua da igreja, que é extremamente necessária. A todo tempo, em todo momento, temos pessoas com necessidades, algumas mais específicas que a outra, como a da criancinha que o pastor mostrou agora há pouco. Mas essas necessidades têm que ser olhadas para a igreja como oportunidade de falar de Jesus, de levar as pessoas a quererem celebrar a vida. Certo. Né? Mais fotos aí, Mireia? Tem mais? Isso aí é o quê? Ai, essa foto. Essa foto aconteceu no primeiro culto que eu fiz na casa de uma pessoa. É o senhor Geraldo, porque daqui eu não vejo direito. No seu Geraldo. O que aconteceu lá no seu Geraldo? O seu Geraldo é aquele tipo de pessoa, amigo da igreja, né? É o cara que não é ruim o suficiente para precisar de Jesus e nem bom o suficiente para poder estar junto na igreja. Ele é um amigo da igreja. Estou nos 50%, né? E ele é uma bênção, uma pessoa muito amável. E nós fomos fazer uma visita na casa dele. E no dia dessa visita, ele, a sua esposa, a sua filha e os 2 netos decidiram por aceitar a Cristo Jesus. Foi a primeira visita que eu fiz lá em Anutiba, quando eu fui para lá. E quem me levou para fazer essa visita foi aquele irmão que está cá no cantinho, com a blusa listrada, com o Vantuil. E eu falo, irmãos, eu peço a Deus que aonde eu estiver, que Deus me dê pelo menos 10 Vantuil. Ama a Deus, leitor da Bíblia, participa de todas as atividades da igreja e não me dava trabalho. Quem trabalha não dá trabalho. Mais foto, Mireia. Opa! Aí está aí, ó, ação social. É isso aí. Você dá a cesta básica, ela vai acabar. Nós temos uma parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Ali tem a irmã... a Rosilene, né, amor? A Rosilene está ali. A Rosilene é aquela irmã de blusa verde. A Rosilene é uma irmã que está anos-luz à frente do seu tempo. E ela tem a capacidade de interagir e de criar. Ela é visionária. Ela falou, pastor, se eu puder receber um curso de panificação aqui na igreja, eu consigo o curso. Eu falei, então pode trazer o curso. E aí aconteceu aquele curso, 0800, porque foi ministrado pelos instrutores do Senar, né? O Sistema S tem cursos gratuitos através de programas do governo de capacitação de mão de obra.
e foi feito esse curso de pães, biscoitos. Depois desse, teve um outro curso de embutidos e defumados. É esse aí que é o de defumados, né? Esse foi o de defumados, mas teve um de massas também, de pães e bolos e biscoitos. E essa irmã é uma bênção. Ela tem essa dinâmica de promover a inclusão certo. das pessoas. Então, uma das formas que a igreja tem como ir fazendo é ensinando, é dando um anzolzinho para a pessoa pescar. Benção. Né? Inclusão Duas social. perguntas aqui. Qual a melhor forma de ganhar nossa família para Deus? Essa melhor forma de ganhar a família para Deus é um desafio. Eu tenho irmãos que não estão na igreja hoje. Eu tenho familiares que também estão, que não estão na igreja. E eu vejo que o desafio maior é a resistência. O desafio maior é a resistência. E a pessoa da família, geralmente, ela não te olha como um ser humano. Ela te olha que você é crente, então você só não tem asa para voar, porque do resto você é um anjo, né? Você é perfeito em todas as coisas e assim como Cristo é, você tem que ser sem pecado, sem mácula, sem nódoa, né? Desclassifica a condição humana da pessoa. Então é comportamental. E a pessoa, quando ela quer encontrar uma desculpa para não fazer, para não participar, para não estar dentro, ela vai procurar a primeira pessoa que estiver mais perto dela. Inclusive, se for um familiar. É um álibi perfeito, é um argumento muito justo, né? Eu vou ser da igreja porque, olha lá, meu irmão é crente, olha o que ele faz, né? Esquece que a palavra ensina que é para olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. E ao desconhecimento também de que cada um dará conta de si a Deus. Aquele que é e que dá mau testemunho, vai dar conta do que é e do mau testemunho que dá. Agora, aquele que também procurou durante toda a sua vida um argumento de que não foi por causa do fulano, do ciclano, vai ter que chegar e se apresentar diante do grandão. Então, essa de que santo de casa não faz milagre. Às vezes a gente precisa desconstruir algumas coisas que já vêm sendo massificadas na nossa mente, né? A gente precisa... mas foi Jesus quem falou isso. O profeta não tem honra se não for na sua casa. Amém. Glória a Deus. Mas se eu for contextualizar isso, eu não vou participar de igreja multiplicadora. Eu não vou ter relacionamento intencional com meu amigo do futebol. Porque eu sou o santo de casa do futebol dele. Eu não vou falar de Jesus para o meu irmão que está fora da igreja, porque eu sou o santo de casa, eu não vou fazer um milagre. Então, eu tenho que, sim, falar em tempo e fora de tempo. Os argumentos que a pessoa vai usar e a forma que ela vai querer se esquivar da palavra, aí é dela. Lembrando que esse processo de convencimento não faz a minha parte. Essa não é a minha parte. A minha parte é viver e falar. A parte de convencer, aí é do Espírito Santo. Certo. Então, a gente vive e Deus vai fazendo a parte dele, né? Mireia, isso aí é o que, pastor? Isso aí foi a realização de um sonho. É uma quadra, isso? É o terraço da Igreja Batista em Anutiba. Terraço da igreja. Isso aí foi no feriado de 7 de setembro do ano passado. A Igreja Evangélica Batista de Vitória, o pastor Davidson Brito, eu tenho um relacionamento com ele, e aí, conversando, ele falou... Foi tipo um intercâmbio que teve, né? Isso. Eles levaram um ônibus de jovens lá e adolescentes. Todo ano eles fazem a viagem pro sertão. Eu falei, ô Davidson, o sertão tá longe, cara, vamos pro meu sertão lá. Aí ele falou, vamos ver, depois eu te falo. Eu falei, não, eu já vou anunciar que vocês vão para lá. Rapaz, não vai... E graças a Deus, foi um tempo oportuno. Eles passaram o feriado, foram quinta, sexta, sábado, e no domingo, depois do almoço, eles vieram embora. E por que eu falei que foi a realização de um sonho? Quando eu fui para Anutiba, as pessoas falavam assim para mim, rapaz, você vai cavucar buraco na pedra. E aí eu falei, olha, irmãos, o profeta Isaías, ele fala o seguinte, que Deus faz nascer água no ermo.
em cima da chapada de pedra. Então, se ele está me levando para lá, alguma coisa ele quer fazer lá. E eu vou estar lá. E eu fiquei perguntando, Senhor, o que eu vou fazer aqui? Como que eu vou alcançar essas casas? Né? E o sentimento imediatista, pastor, ele é muito comum e recorrente. Né? Principalmente para quem é novo, assim como eu. Né? Vocês estão rindo, eu sei que vocês estão... Mas a gente tem um pensamento acelerado. Eu vou falar de Jesus hoje, o povo vai aceitar hoje à tarde, e amanhã eu estou com a igreja cheia. Né? Existe essa expectativa, não tem como negar. E eu falei, Senhor, eu sei que eu vou jogar semente, talvez o outro daqui a muito tempo vai colher, mas eu tenho que fazer alguma coisa. E eu orei e pedi a Deus para que me desse uma estratégia, e eu aprendi com meu pai o seguinte: quando você não souber o que fazer, ora, de alguma forma Deus vai falar com você. E quando criança eu ouvi falar que o nosso Deus é general de guerra. E na Marinha, aí olha só, as coisas que eu vivi na minha vida me levaram a aprender coisas para o que eu faço hoje. E aí, na Marinha, eu aprendi estratégias de guerra. Eu estudei estratégias. Então, quando você vê estratégias, você vê que é a pessoa da patente mais alta que fala o que vai acontecer, como vai acontecer e o que vai ser usado para acontecer. E eu falei, eu preciso alcançar as casas dessa vila. E como que vai ser? Eu não sei. E aí, eu lendo a Bíblia, e conhecereis a verdade vos libertará. Estratégia de guerra. Senhor, agora eu preciso de no mínimo 300 Bíblias. Eu não tenho dinheiro para comprar Bíblia, porque quando eu fui para lá eu não ganhava nem um salário, né? Então, eu estava como seminarista ainda. Falei, eu preciso de no mínimo 300 Bíblias. Eu sei que o Senhor tem essas Bíblias, o Senhor tem todas as Bíblias do mundo. Para começar, eu preciso de 300 e o Senhor vai prover. Estou eu na reunião dos pastores. Foi que eu te conheci. Foi péssimo, Ana. Aí, vou abrir aspas. Eu conheci o Manu e no dia que eu conheci ele, eu tive muito medo dele. Que isso, eu sou tão bonzinho. Estou sendo sincero. Agora que a gente vai caminhar por longos caminhos juntos, então eu já estou sendo sincero. Sou tão bonzinho. Pastor Manu, eu vi ele a primeira vez lá na IABV, no dia de um concílio, e o camarada ficou reprovado. E aí o meu pastor bateu no meu ombro e falou assim... Mas não foi culpa minha. Não foi. Bateu no meu ombro e falou, ó, é isso aí. Eu falei, bom, desde que não seja esse grandão que faça o meu concílio, já está 50% bom, né? E você era muito mais grandão, né? Você estava muito maior. Eu estou 30 quilos menor. Ah, isso é muito legal. Eu estou 18, ó, estou caminhando. E eu ando pedindo para que Deus abrisse essa oportunidade das Bíblias. E aí eu falei com o pastor, falei, ó, eu estou precisando de 300 Bíblias. Se você souber quem dá a Bíblia, quem doa a Bíblia, quem faz Bíblia em 1000 vezes parcelado aí, preciso de 300 Bíblias. Eu acho que o microfone está falhando. E aí, uma irmã estava passando atrás de mim, ela falou assim, pastor, ei, eu sei quem pode te doar essas Bíblias. Eu falei, Jesus. Corri atrás da irmã, ela falou assim, está aqui. Ela anotou num papelzinho lá do canto da folha que ela arrumou e falou, está aqui, ó. Essa irmã aqui, ela tem um projeto de doar Bíblias todo mês. Eu falei, é isso aqui, Jesus. Fui lá, liguei para ela, conversamos, ela falou, pode vir buscar 50 esse mês, mais 100 o mês que vem. E aí eu cheguei nas 400 e poucas Bíblias, 500 Bíblias. Aí eu falei, bom, agora eu vou parar, né? E aí eu dei Bíblia para quem precisava, meu carro andava lotado de Bíblia. Era metade de espaço para mim, a esposa e as filhas, e a outra metade de bagageiro era a Bíblia. E aí teve aquele material que chegou na convenção, de uns livretos, Evangelho de Marcos, Amigos de Jesus e Amigos de Deus, alguma coisa assim, aquelas caixinhas da RUP, né? Sim, sim. Naquele material... Obrigado. Aquele material, quando chegou, eu me apossei de algumas caixas e levei. Pensei, bom, se eu chegar na casa da pessoa e falar assim, oi, boa tarde, tudo bom? Sou pastor da Igreja Batista e vim trazer uma Bíblia para você, não vai dar certo. Passei na loja de presentes, compramos sacolas brilhosas, fitas, de laços de fita, né?
E coloquei a Bíblia junto com os meninos da IABV, 45 meninos foram para lá, os adolescentes deles, uma molecada de Deus. E eu falei, bora trabalhar. Colocamos uma Bíblia, um Evangelho de Marcos e uma revistinha de cada uma, amarramos e saímos pela vila. Cada casa de Anutiba tem uma Bíblia. Se não tem, porque deu para os outros ou jogou fora. Porque todas as casas, isso eu posso falar com categoria, todas as casas da vila de Anutiba têm uma Bíblia. Pastor, e o centro espírita? O problema é deles. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tinha que entregar a Bíblia está lá. Uma hora vai dar desespero, uma hora o Espírito Santo vai colocar a doideira santa na cabeça deles, eles vão pegar a Bíblia, vão abrir, e aí, meu amigo, tá com um laço preso no nariz, aí já era.